Olá pessoal, como é que tá de quarentena? Tá com saudade? Só sofrendo aí com as atividades, é? Então pessoal, eu fiz de tudo para esse vídeo não ficar tão longo, tá? Embora o conteúdo dele seja um pouco longo, eu procurei falar mais das características que talvez vocês iam ter alguma dúvida. Então qualquer coisa é só me mandar mensagem que eu tirei as dúvidas de vocês, tá certo? E pode assistir o vídeo todinho, mas rapaz, não vamos ficar pulando no segundo não, viu? Tem uma câmera escondida aí no vídeo, quem pular eu recebo aqui a notificação. Tchau, um cheiro. Pronto, pessoal, existem relações ecológicas que o nome já está dizendo que são relações entre os seres vivos. Essas relações, elas podem ser classificadas como relações harmônicas e relações desarmônicas. As relações harmônicas são aquelas em que as espécies elas são beneficiadas, ou então elas não são prejudicadas, tá tudo na santa paz. Já as relações desarmônicas é o contrário, né? É quando uma espécie sai prejudicada ou as... Pronto, pessoal, além de harmônicas e desarmônicas, essas relações elas também podem ser intraespecíficas, quando eu estou me referindo a indivíduos da mesma espécie, e interespecíficas, quando eu estou me referindo a indivíduos de espécies diferentes. Eu gosto sempre de associar, por exemplo, um ônibus, quando ele é interestadual, ele está indo de um estado para o outro, ou seja, de dois estados diferentes. Então, para vocês lembrarem, o intra é espécies iguais e o inter espécies diferentes. Vocês podem até colocar aí essa observação no caderno de vocês para vocês não esquecerem, ok? O primeiro exemplo aqui que temos é entre indivíduos da mesma espécie, uma relação harmônica, é a questão da sociedade, né? Esses indivíduos, eles mantêm-se anatomicamente separados, mas eles trabalham para o bem comum de todos, né? Um exemplo bem clássico é a questão das abelhas, dos cupins e das formigas. Você vê que eles são altamente organizados, né? As formigas, as abelhas, existe até uma hierarquia, né? Tem a abelha rainha e as operárias trabalhando para o bem de todos. E no caso tem o zangão, que a função do zangão é a questão mesmo da reprodução. Então, a sociedade, esses indivíduos, eles são sócios, certo? Outro exemplo desse grupo é a questão das colônias. As colônias também, elas vivem juntas, só que nesse caso, elas são dependentes uma das outras, certo? Por exemplo, temos as bactérias, temos as colônias de corais, só que nesse caso, elas são totalmente dependentes uma das outras, meio que uma forma de proteção. Mas tem aquela formiga que respondeu pra mim. Mas deixa pra lá. Foi só uma formiguinha. Tem razão. Foi só uma formiga. Chefão, elas são pequenas. Pequenas? Sei. Vamos fingir que este grão é uma formiga bem pequena. Doeu, por acaso? Só uma? É? E que tal agora? Doeu nada. Que tal agora? Deixem uma formiga nos desafiar, e aí todas vão começar a criar problemas. Essas lindas pequenas formigas estão em maior número do que nós. Se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza! Não é por causa do rango, é para manter as formigas na linha. E é por isso que vamos voltar! Tem mais alguém que quer ficar? Ele é bem convincente, não acha? Vamos voar! Ainda falando de relações harmônicas, porém de indivíduos de espécies diferentes, temos a questão do comensalismo. Comensalismo, o nome está dizendo, ó, comensalismo, você vai lembrar de comida, de comer. Essa relação, ela leva em consideração que quando uma espécie se beneficia no aspecto alimentar, sem prejudicar a outra. Por exemplo, o urubu, o leão enche o rabo comendo, come que enche o bucho, né? Tá comendo o resto ali de uma zebra, por exemplo. O urubu fica ali só de longe, observando. Na hora que o leão não quer mais comer,
o urubu vai lá e se alimenta dos restos dele. Do mesmo jeito, a questão tem a rêmora, que é um peixe bem pequenininho, que ele fica pregado no tubarão, né? Então, o que é que acontece? O tubarão, ele vai comendo, o resto que vai caindo, do resto de comida que ele vai comendo, o peixinho vai e arrocha o nó, aproveitando o restinho, né? O resto que sobra, ele vai comendo. Então, além de pegar carona um no outro, ele ainda come os restos das comidas do outro, né? Então, assim, é uma relação em que um não prejudica o outro, certo? I know that I don't have the patience for. And when I go to my room, I leave an open door. 'Cause I can't stand to feel alone. And when you come around, I'm feeling more at home. Whoa, and for the longest time, I couldn't love her to save my life. Never a moment of peace in my mind. Outra relação harmônica entre indivíduos de espécies diferentes é a questão do inquilinismo. O que vai diferenciar o inquilinismo do comensalismo é a questão que o comensalismo é associado à comida, né, à alimentação. O inquilinismo, vocês lembrem, quem, por exemplo, mora de aluguel é inquilino de alguém, não é? Então, o inquilinismo é como algum indivíduo que, tipo, mora em outro indivíduo. Só que a questão agora não é para se alimentar, é para se proteger. Um exemplo bem típico são as plantas trepadeiras, né? Por exemplo, as orquídeas, as bromélias, as árvores. Muitas, elas ficam atrepadas em troncos e galhos das outras para poder conseguir proteção, conseguir luminosidade, certo? Isso sem prejudicar as plantas que elas estão subindo. Outro exemplo é a anêmona e o peixe palhaço. Outra relação harmônica de espécies diferentes é a questão do mutualismo. O mutualismo, o nome mutualismo lembra uma coisa mútua, né? O que é que significa? Uma coisa diferente que tem nessa relação é o quê? É que uma depende para sobreviver da outra, né? Então, estabelece uma relação de dependência entre ambos os envolvidos, né? Por exemplo, o cupim, ele tem um protozoário no seu trato digestivo que faz a digestão da celulose. Então, se não existisse esse protozoário, não faria a digestão dessa celulose. A celulose, ela é um carboidrato que está presente na madeira, né? Por isso que o cupim, ele se alimenta de madeira, ele se alimenta de papel. Você vê que às vezes tem até o papel cheio de cupim, não é? Então, se não fosse esse protozoário, não teria como fazer essa digestão. Então, um depende do outro para sobreviver. Outro exemplo é a questão de algas e fungos, né, que formam os líquens. Outro exemplo bem conhecido é a questão das micorrizas, que essas micorrizas é o quê? É a associação de fungos na raiz das plantas, certo? E a predação, né, ou predatismo, que é bem conhecido de vocês, tem caráter alimentar, desarmônico também, quando o indivíduo mata o outro para poder se alimentar. Aí tem algumas imagens, né? Eu acho que é uma das relações ecológicas que é mais presente no nosso dia a dia, que eu acho que vocês talvez não tenham nenhuma dúvida, que é fácil de identificar, né? São quando, no caso, é desarmônico de indivíduos de espécies diferentes, ok? If I could give you the world on a silver platter, would it even matter? You'd still be mad at me. If I could find in all this a dozen roses that I would give to you, you'd still be miserable. 'Cause in reality, I'm gonna be who I be, and I don't feel no fault for all the lies that you bought. You can try as you may, bring me down, but I say
E o parasitismo é uma relação também desarmônica de espécies diferentes, em que um se beneficia enquanto o outro sai prejudicado e chega até morrer, né? A espécie que se beneficia ela é chamada de parasita, enquanto a outra é chamada de hospedeira. O parasita ele retira do corpo do hospedeiro nutrientes para garantir a sua sobrevivência, delibitando. Então, assim, temos vários exemplos. Eu não sei se foi o que veio na mente de vocês agora, o coronavírus, né? Então, o vírus, ele é um tipo bem clássico de uma relação de parasitismo, certo? No qual nós somos os hospedeiros, né? Aí temos também a questão de carrapatos, a questão de lombriga, né? Que são os vermes. Quem nunca foi pioiento aí na vida, né? A questão do piolho. Então, sempre, nessa relação, sempre o hospedeiro sai perdendo. Por quê? Porque o parasita ele está se alimentando, se aproveitando de todos os seus nutrientes para poder sobreviver.